Na tarde cinzenta de uma sexta-feira comum, um homem mancando entrou em silêncio em uma mercearia de beira de estrada. Seu uniforme gasto ainda carregava o emblema dos fuzileiros navais, e o braço enfaixado mostrava que ele havia saído recentemente de combate. Algumas pessoas olharam de lado, murmurando piadas sobre quem se fere e volta derrotado. O dono do estabelecimento, apressado e indiferente, pediu que ele se apressasse. Não queremos confusão aqui. O fuzileiro, com o olhar firme e cheio de dor, apenas abaixou a cabeça e comprou um pequeno pacote de pão e uma garrafa d'água. Ninguém ali sabia seu nome, nem seu passado, e menos ainda, a razão de estar sozinho, andando no acostamento da rodovia. O silêncio dele parecia incomodar mais do que qualquer palavra, menos um silêncio pesado, vivido, que carregava campo de batalha. Mas em menos de 20 minutos, todos dentro daquela loja aprenderiam o peso real da farda que haviam zombado. Quando ele saiu da mercearia, alguns jovens riram atrás dele, imitando sua marcha manca e dizendo: "Herói, mal consegue andar." Ele não respondeu, apenas seguiu seu caminho em silêncio, com passos firmes apesar da dor evidente. Do outro lado da rua, uma senhora assistia à cena, e fechou a cortina com tristeza menos ela. Reconhecia aquele tipo de silêncio. Pouco depois, dois rapazes que estavam perto do caixa comentaram que soldado bom é aquele que fica na guerra e não volta. Um dos funcionários, rindo, contou que viu ele dormindo dias atrás numa barraca improvisada atrás do posto. Ignoravam completamente quem ele era, o que fez, e o porquê daquele olhar vazio, como se cada lembrança ainda ecoasse como tiros. Mas alguém o havia reconhecido. Um velho colega de farda ligou discretamente, com voz tensa para uma base próxima. Disse apenas: "O lobo solitário apareceu." Mas cuspiram nele. Manda os SEALs. Agora, enquanto o ex-fuzileiro desaparecia na curva da estrada, dentro da mercearia, os risos continuavam. Eles não sabiam que o homem havia recebido 3 medalhas por bravura, e que seu sacrifício salvara vidas em uma missão quase suicida. Nem imaginavam que ele fora deixado para trás, declarado desaparecido e resgatado semanas depois, quebrado, mas vivo. Do lado de fora, a tempestade começava a formar nuvens escuras. O tempo parecia sentir o que estava por vir. Na base costeira, a poucas milhas dali, o telefone de emergência da equipe SEAL tocou direto na sala de operações. Localizar e resgatar o veterano. Interceptar o ponto comercial. Situação de desrespeito extremo a militar condecorado. 3 SUVs pretas, com vidros escurecidos, saíram em disparada, em direção à mercearia. E dentro delas, homens que não pedem licença menos. Eles apenas sabem o valor de cada cicatriz de guerra. O silêncio da estrada foi rompido por pneus, cantando, e motores graves, rasgando o ar parado da tarde. As SUVs chegaram com precisão cirúrgica, ocupando a frente da mercearia em segundos, bloqueando entrada e saída. Dentro da loja, o clima mudou de forma abrupta, quando os clientes viram os homens saindo em formação, todos em uniforme tático. Cada passo dos SEALs ecoava como um lembrete. Ali, o respeito seria restaurado. O líder da equipe, um homem de expressão impenetrável, olhou em volta e disse: "Cadê o homem que vocês humilharam?" O dono da mercearia tentou desconversar, mas foi interrompido com um simples gesto de silêncio. Os soldados entraram com calma, mas com autoridade menos ninguém ali precisava levantar a voz. E então começou o verdadeiro acerto de contas. Não com violência, mas com uma lição que ninguém esqueceria. O líder da equipe se aproximou do balcão e colocou uma medalha antiga sobre o vidro rachado. "Esse homem carregou isso por vocês. E hoje, vocês o mandaram embora com pão velho e desprezo." Um silêncio pesado se espalhou, como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Os soldados chamaram pelo nome de guerra do fuzileiro Lobo Bravo e explicaram que ele era parte de uma unidade lendária. Disseram que sua operação havia salvado 2 esquadrões inteiros, e que ele havia sido mantido como prisioneiro por semanas. O dono da loja ficou pálido, e os jovens zombadores recuaram, incapazes de sustentar o olhar dos SEALs. Um deles tentou pedir desculpas, mas foi interrompido com um firme "ouça primeiro, depois fale." Naquele momento, a loja inteira percebeu que aquele veterano era mais do que um andarilho, era história viva. Enquanto os SEALs falavam, uma das SUVs abriu, e de lá desceu um homem que todos reconheceram, um comandante da Marinha. Ele tirou o boné, olhou para os presentes e declarou em alto e bom som: "A pátria não abandona seus filhos." Com passos lentos, o comandante entrou e colocou no balcão uma carta escrita à mão pelo próprio fuzileiro ferido. Na carta, o veterano agradecia aos irmãos de farda por não o esquecerem, e dizia que só queria ser tratado como humano. Dizia também que a guerra o deixou vivo,
mas foi o desprezo que o matou por dentro. As palavras tocaram cada um ali como um soco. Não havia como ignorar a verdade nua diante deles. O comandante encarou todos com dureza, mas sem arrogância, apenas com tristeza. Vocês não humilharam um homem. Vocês desonraram o país que ele jurou proteger. A comoção foi tão intensa que uma senhora da cidade, que também era viúva de militar, entrou chorando na loja. Ela reconheceu o nome Lobo Bravo e disse que ele havia salvado seu filho, anos atrás, numa missão na selva. Com voz trêmula, ela revelou que havia guardado uma carta de agradecimento escrita por ele, quando ainda estava internado. A carta falava sobre nunca esquecer os rostos que salvou e que, mesmo ferido, continuaria tentando ser útil à pátria. A mulher colocou a carta sobre o balcão, ao lado da medalha, e da outra carta, formando um altar improvisado. A cidade inteira começou a se reunir do lado de fora. Em silêncio menos, ninguém havia imaginado que aquele homem era um verdadeiro herói. Os SEALs, em silêncio absoluto, montaram guarda em frente à loja, como se estivessem em cerimônia oficial. E ali, sem precisar de armas ou gritos, a honra foi restaurada com cada olhar arrependido. O comandante ordenou que o dono da loja fosse até a barraca improvisada onde o veterano dormia. Com passos trêmulos, o comerciante saiu acompanhado de 2 SEALs e encontrou o fuzileiro sentado, comendo o pão com calma. Ao vê-los, o veterano apenas levantou os olhos, como quem esperava exatamente aquilo. O dono tentou falar, mas engasgou nas primeiras palavras, dominado pela vergonha. Dos SEALs ajoelhou diante do veterano, pegou sua mão e disse: "A missão não acabou, Lobo. Viemos por você." O veterano, surpreso, apenas assentiu com um leve sorriso e olhou para o céu nublado. Ali, naquele instante, o silêncio se transformou em respeito, e a dor virou reverência. O comerciante ajoelhou podindo Pordal, e o homem ferido apenas disse: "Eu já perdoei. Mas agora vocês sabem por quem lutamos." Com cuidado, os SEALs escoltaram o veterano de volta até a loja, onde agora uma multidão o aguardava em silêncio absoluto. Pessoas comuns, soldados, curiosos e até autoridades locais estavam ali, sentindo o peso do que havia acontecido. O fuzileiro caminhava devagar, apoiado, mas com o peito erguido como se sua dignidade tivesse sido devolvida. As pessoas abriram caminho. Alguns tiraram os bonés, outros colocaram a mão no peito. Um dos jovens que o zombou se adiantou e entregou-lhe uma carta que havia escrito minutos antes, com lágrimas: "Você me ensinou mais sobre coragem do que qualquer professor, senhor." O veterano apenas o abraçou, quebrando qualquer barreira que ainda restava. E ali, naquele momento, a cidade reaprendeu o que significa servir e o que significa respeitar. A cerimônia improvisada virou manchete nacional, com manchetes como "Veterano humilhado é honrado pelos SEALs diante de multidão." Jornais contaram a trajetória do homem conhecido como Lobo Bravo, e fotos do momento se espalharam pelo país. A Marinha, ao saber do ocorrido, emitiu uma nota oficial destacando o episódio como exemplo de reparação e unidade. No dia seguinte, uma faixa foi colocada em frente à loja. Aqui, aprendemos que cicatrizes contam histórias maiores que palavras. O dono da loja ofereceu o espaço ao veterano, que recusou, mas sugeriu algo maior: transformar ali um ponto de apoio a militares esquecidos. A ideia foi aceita com entusiasmo, e voluntários começaram a chegar para reformar e reerguer o local. O veterano continuou em silêncio, mas agora, por escolha menos, porque enfim, sua presença falava mais alto do que qualquer discurso. E os SEALs, discretamente, partiram, deixando para trás uma cidade que jamais zombaria de um guerreiro ferido novamente. As reformas começaram já na manhã seguinte, com soldados e civis trabalhando lado a lado para transformar a antiga mercearia. O lugar passou a se chamar Ponto Lobo, em homenagem direta ao codinome do veterano que inspirou a mudança. Na parede a frase que ele dissera: "Agora vocês sabem por quem lutamos", como símbolo eterno do novo propósito. O espaço, antes comum e sem vida, ganhou significado profundo, seria uma base informal de apoio a veteranos, ativos e reservistas. As Forças Armadas enviaram materiais, e oficiais da reserva se ofereceram como voluntários. A notícia se espalhou, e logo chegaram cartas de soldados de outras regiões que já haviam passado por situações parecidas. Havia ali um sentimento coletivo de dívida silenciosa com homens e mulheres que foram esquecidos após o combate. E aquele fuzileiro, com seu silêncio e dignidade, havia acendido uma luz que ninguém mais conseguia apagar, enquanto o Ponto Lobo ganhava forma. O veterano passou a ser chamado carinhosamente de Senhor Lobo pelas crianças da cidade. Ele nunca pediu holofotes, mas todos pareciam se reunir ao redor dele para ouvir histórias,
mesmo que ele falasse pouco. Algumas tardes, sentava-se sob uma árvore perto da obra e observava em silêncio os jovens carregando blocos e ferramentas. Era como se ele entendesse que aquela reconstrução era mais do que física, menos era um resgate moral. O comandante dos SEALs voltou em uma visita discreta, apenas para Brócolo, e dizer: missão cumprida, irmão. Naquele abraço, havia a força de 1000 palavras não ditas, e um laço invisível que unia todos os que já carregaram fardas e traumas. Pessoas que antes cruzavam a rua ao vê-lo agora faziam fila para agradecer-lo por existir, e no meio disso tudo, o veterano descobria, enfim, o que era voltar para casa de verdade. Os jovens que antes zombavam decidiram criar um grupo chamado Filhos da Honra, com a missão de aprender e servir. Começaram ouvindo as histórias dos veteranos, estudando sobre guerra e criando campanhas de conscientização nas escolas. A cidade mudou, a zombaria virou silêncio respeitoso, e o riso vazio foi trocado por escuta ativa. O antigo fuzileiro agora era chamado para eventos escolares, não como palestrante, mas como presença de honra. Ele não discursava, mas seu olhar firme e suas mãos marcadas diziam tudo o que precisava ser ouvido. Um dos jovens do grupo até escreveu: ele me ensinou que coragem é continuar andando, mesmo quando todos riem da sua dor. Veteranos de todo o país passaram a visitar a cidade e deixavam cartas no Ponto Lobo como forma de homenagem. O espaço virou santuário, não de religião, mas de redenção e memória viva. A fama da história chegou até Brasília, e o ministro da Defesa pediu um relatório completo do caso. Ao ler cada detalhe, do desprezo inicial até a reação dos SEALs, ele tomou uma decisão inédita. Seria criado um Programa Nacional de Acolhimento a Veteranos, com base no modelo do Ponto Lobo. O programa teria como pilares o respeito, a escuta e o resgate da dignidade de quem serviu em silêncio. E o primeiro a ser homenageado publicamente seria o próprio Lobo Bravo, com uma cerimônia que reuniria autoridades e soldados. Quando soube disso, o veterano apenas disse: se for para servir, eu vou, mas sem farda, só com verdade. No dia marcado, ele subiu ao palco com seu antigo uniforme, agora restaurado, e segurando a medalha que nunca exibiu. E diante de milhares, ele não pediu nada menos, apenas olhou para a multidão e disse: cuidem dos que voltam. As guerras não acabam quando eles chegam em casa. A cerimônia foi transmitida ao vivo e viralizou nas redes sociais, emocionando até mesmo quem nunca teve contato com o meio militar. Celebridades compartilharam o vídeo, dizendo que nunca haviam visto tamanha verdade em tão poucas palavras. O fuzileiro ferido, antes ignorado numa mercearia, agora era símbolo nacional de honra e resiliência. Porém, o que mais o emocionou foi ver, entre o público, o jovem que o havia imitado mancando. Com lágrimas nos olhos, o garoto carregava, agora, o uniforme do Exército Mirim da cidade e fazia a saudação militar. O veterano desceu do palco, abraçou o garoto e sussurrou: você aprendeu. Isso vale mais do que um pedido de desculpas. O gesto rodou o país e mostrou que arrependimento, quando sincero, também pode ser ato de coragem. E Ali, o país inteiro entendeu que feridas de guerra cicatrizam melhor com respeito. Após a cerimônia, o governo federal criou uma medalha inédita chamada Coração de Ferro, dedicada a veteranos que venceram o abandono. O primeiro a recebê-la foi o fuzileiro silencioso, e ele decidiu deixá-la pendurada no Ponto Lobo, aberta a quem quisesse ver. Essa medalha não é só minha, é de todos os que voltaram e encontraram portas fechadas, disse ele. No mesmo mês, foram criados 15 centros inspirados no projeto original, com apoio do Exército e de voluntários civis. Cada ano levava, em suas paredes, um mural com o rosto do veterano que deu início a tudo. Ele virou símbolo de algo novo, a união entre força e humildade, entre silêncio e impacto. Enquanto isso, o Ponto Lobo ganhava mais espaço, abrindo também salas de apoio psicológico e grupos de escuta para familiares. E o que começou com um olhar zombeteiro agora salvava dezenas de vidas todos os meses. Mesmo com toda a fama, o veterano continuava morando de forma simples, próximo à mata onde gostava de caminhar. Seu refúgio era o silêncio, não por fraqueza, mas por escolha, pois ali ele se reconectava com tudo o que havia vivido. Algumas noites, sentava-se ao redor da fogueira com outros ex-combatentes, e falavam sem palavras, menos com olhos, risos e cigarros acesos. Ali, longe dos discursos e homenagens, era onde ele verdadeiramente respirava. Certa noite, um jovem soldado lhe perguntou: o senhor tem medo de morrer? E ele respondeu: tive medo de viver sem propósito. Agora, não tenho mais. O soldado chorou em silêncio. E naquele momento, entendeu que heróis não são os que gritam menos, são os que continuam, mesmo despedaçados. E o Lobo Bravo
mesmo com suas dores. Era o símbolo de uma geração esquecida, que enfim fora ouvida. Enquanto isso, os CIOs que haviam participado da missão inicial voltaram à cidade em visita surpresa. Vieram sem câmeras, sem farda formal, apenas com mochilas e olhos emocionados. Encontraram o veterano no banco da praça, como sempre, observando o movimento ao redor. Quando o viram, bateram continência e o cercaram em silêncio, como se prestassem nova reverência. Depois, sentaram-se com ele no chão, sem cerimônia, relembrando os tempos difíceis e os motivos que os mantinham firmes. Ali, entre risos contidos e silêncios profundos, reforçaram um pacto: proteger todos os que voltam feridos, de corpo ou de alma. O povo os observava com respeito e admiração, percebendo que aquela irmandade era algo que só o campo de batalha forja. E ao anoitecer, os CIOs acenderam velas diante do mural do Ponto Lobo. Sem dizer uma palavra, a história do fuzileiro inspirou ainda a criação de uma lei, o Estatuto do Retorno Digno, garantindo apoio psicológico e moradia emergencial a combatentes. No Senado, ao ser lida a justificativa da lei, citaram diretamente a cena da mercearia como ponto de ruptura moral do país. O nome dele foi mencionado não como mártir, mas como força viva que fez o sistema acordar. E o que começou com zombarias se transformou em política pública. Exemplo de reparação histórica. M. Swassidade. Escolas agora ensinavam a história do Lobo Bravo como parte do currículo de ética e cidadania. E no Ponto Lobo, uma nova geração aprendia que dignidade não se mede por aparência, mas por cicatrizes invisíveis. O chamavam do seu lobo, e ele ria dizendo: antes me chamavam de peso, hoje me chamam de história, e nenhuma sala de aula era mais poderosa do que aquele pequeno banco da praça. O Ponto Lobo cresceu tanto que passou a ser considerado um centro de referência nacional, recebendo visitas de delegações estrangeiras. Veteranos dos Estados Unidos da América, do Reino Unido e de outras nações foram ao local prestar homenagens silenciosas. O veterano, porém, continuava o mesmo, discreto, firme, e sempre com um copo de café forte na mão. Certa vez, um oficial estrangeiro lhe perguntou: o que o senhor quer que o mundo saiba? Ele respondeu que até o soldado mais forte precisa ser visto como humano quando volta. A frase foi reproduzida em painéis murais e páginas de livros mundo afora. E ali, no coração de uma cidade que um dia zombou dele, agora se ajoelhavam na frente de sua história. Porque o silêncio de um fuzileiro vale mais do que 1000 discursos, e finalmente, todos haviam entendido isso. O tempo passou, mas o nome Lobo Bravo nunca mais deixou de ecoar entre os corredores das academias militares. Cada recruta agora aprendia sobre ele não por obrigação, mas por inspiração. Era o exemplo vivo de honra em tempos de silêncio. Palestras começaram a ser feitas por soldados que o conheceram, e todos usavam a mesma frase. Ele ensinou sem dizer. O veterano, agora com os cabelos mais brancos, continuava a visitar o Ponto Lobo todos os dias como Kwame Riga. Uma árvore que plantou. Certa manhã, uma menina de 7 anos o esperava na porta com um desenho na mão. Era ele, ao lado de soldados, com um coração vermelho no peito. Ela disse: mamãe falou que você salvou o papai na guerra. Ele chora, mas diz que você deu força para ele voltar. O velho fuzileiro sorriu, abraçou a criança com carinho e respondeu: então, ele é o herói agora. Eu só segurei a linha. E naquele momento, a história dele passou a viver também no traço de uma criança. Um jornalista estrangeiro chegou à cidade para fazer um documentário sobre o veterano e sua trajetória. Queria entender como um homem silencioso havia causado tanta mudança sem pedir nada em troca. Passou dias tentando entrevista. Mas o fuzileiro sempre recusava, dizendo: filme o lugar, não a mim. No fim, o jornalista entendeu menos ali. O homem era só o fio condutor de algo muito maior. A redenção de um país com sua consciência. O documentário foi lançado sob o nome O Silêncio, que marcha e recebeu prêmios internacionais. Em uma das cenas, ele apenas aparece caminhando sozinho ao pôr do sol, com a legenda: ele não quis ser lenda, mas virou uma... A repercussão trouxe ainda mais apoio para os centros inspirados no Ponto Lobo, que se multiplicavam pelas regiões mais esquecidas. E mesmo longe das câmeras, o fuzileiro continuava ali, firme, sereno e atento a cada novo recruta da vida. Na noite de aniversário do Ponto Lobo, a cidade inteira se reuniu para uma homenagem especial. Organizaram um desfile de tochas, em silêncio absoluto, atravessando a praça onde tudo começou. No final da caminhada, colocaram flores, cartas e dog tags em frente à cadeira do veterano. Ele, emocionado, se levantou e disse: a chama que vocês carregaram hoje é a mesma que eu tentei manter acesa por dentro. E pela primeira vez, falou por mais de 5 minutos menos contou trechos da guerra, das dores e do medo que sentia ao voltar invisível.
O silêncio da multidão era absoluto, como se até o vento respeitasse cada palavra dele. Ao final, uma banda militar tocou lentamente o hino nacional, enquanto todos permaneceram de pé, com olhos marejados. Aquela noite marcou não só o aniversário do centro menos, mas o nascimento de uma cultura de respeito duradouro. Dias depois, o veterano recebeu uma carta oficial das Forças Armadas, convidando-o a receber uma honraria no Palácio do Planalto. Seria condecorado como Guardião da Honra Nacional, o mais alto título concedido a um civil ou veterano por impacto social. Ele relutou, como sempre, mas aceitou apenas com uma condição: que o título fosse compartilhado com todos os veteranos esquecidos. Na cerimônia, diante de presidentes, generais e ministros, ele subiu ao palco com uma simples boina na mão, entregou a boina ao comandante e disse: "Ela pertence a todos os que não voltaram. Eu só aguardei por eles." A plateia ficou em pé, não por formalidade, mas porque ninguém conseguiu permanecer sentado diante de tanta verdade. O país inteiro parou naquele momento para aplaudir um homem que só queria andar em paz por uma rua qualquer. E pela primeira vez, a dor de um soldado foi ouvida por toda a nação. O fuzileiro voltou para sua cidade sem alarde, como sempre fazia, e retomou sua rotina tranquila. Passava suas manhãs ajudando nos jardins do Ponto Lobo e as tardes ouvindo histórias dos mais jovens. Certo dia, um garoto com deficiência física perguntou: "Você acha que eu também posso ser um guerreiro?" Ele ajoelhou, olhou nos olhos do menino e respondeu: "Você já é. Só de estar aqui e não desistir." A resposta emocionou todos, e o vídeo do momento viralizou mais uma vez nas redes sociais. Ali, a imagem de força havia mudado. Não, era mais fuzil e músculo, mais empatia e presença. Outras cidades começaram a criar projetos baseados nesse novo conceito de força silenciosa, e o Lobo Bravo, sem saber, redefiniu o que significa ser um herói. Apesar do impacto nacional, ele nunca deixou de visitar o túmulo de seus companheiros caídos. Toda primeira segunda-feira do mês, levantava cedo, colocava a boina e seguia até o memorial com flores simples e a mesma carta dobrada no bolso. Sentava-se por horas em silêncio, como se conversasse com os que não voltaram. Algumas pessoas tentavam se aproximar, mas ele apenas pedia: "Esse momento é só deles." Era ali que ele recarregava a alma, lembrando que toda homenagem recebida era também dívida eterna com os que tombaram. No portão do cemitério, uma placa foi colocada, com a frase: "Aqui repousa o que nos salvou." Mesmo ferido, e todo novo recruta que passava pela cidade era levado ali, como parte do aprendizado, porque honrar quem serviu também é um dever, que se aprende em silêncio. Em uma manhã nublada, o veterano não apareceu como de costume no Ponto Lobo. Os voluntários estranharam, foram até sua casa, e o encontraram sentado na cadeira da varanda, olhando o horizonte, com um leve sorriso. Ele havia partido em paz, com os papéis da última carta já assinados. Uma doação integral ao centro de apoio. No texto, deixava claro: "Continuem servindo. O país precisa mais de vocês do que imagina." A cidade parou por 3 dias, e o enterro foi acompanhado por soldados, civis, veteranos e até diplomatas de fora. O caixão foi coberto por sua bandeira, sua boina e uma rosa entregue pela menina do desenho. Ninguém falou durante o cortejo. Foi o silêncio mais respeitoso que o país já viu. E naquela ausência, sua presença se tornou eterna. O governo decretou luto oficial e declarou o dia de sua partida como o Dia Nacional da Honra aos Veteranos Esquecidos. Escolas pararam para fazer redações sobre sua história, e a primeira-dama declarou: "Lobo Bravo nos ensinou a escutar." No Ponto Lobo, foi criada uma estátua dele em posição de descanso, com olhar firme e boina na mão. A placa dizia: "Ele voltou", e fez todos voltarem, junto com ele. O local virou ponto de peregrinação para veteranos, familiares e jovens que buscavam entender o peso real de uma farda. Cursos foram criados em seu nome, ensinando não só tática militar, mas empatia, reintegração e dignidade. A semente que ele plantou germinou em todo o país, não como monumento, mas como mudança. E onde havia zombaria, agora havia reverência. Soldados dos SEALs que iniciaram tudo voltaram à cidade um ano depois, dessa vez para ficar. Abriram um anexo ao Ponto Lobo, um espaço exclusivo para a reabilitação de ex-combatentes com estresse pós-traumático. Levaram a ideia para outros países, e em pouco tempo, a metodologia brasileira baseada em escuta e memória foi adotada em bases da OTAN. O nome de Lobo Bravo virou símbolo internacional de reintegração e combate ao abandono militar. Livros foram escritos, filmes autorizados, mas sempre com o único pedido dele antes de partir: "Contem a verdade, não me glorifiquem." E isso foi feito menos cada projeto
Começou com a cena mais simples: um homem ferido, ignorado, caminhando em silêncio. Essa cena virou o lembrete de que nunca se deve julgar um soldado pelo estado da farda, mas pela firmeza do olhar. E agora, nenhum militar no país precisava caminhar sozinho outra vez. Hoje, quando um veterano entra em qualquer cidade do país, ele é recebido com respeito e dignidade, porque o país aprendeu. A frase "ele voltou" virou símbolo de que todos podem recomeçar, mesmo quando o mundo tenta esquecer. O Ponto Lobo virou patrimônio nacional, e o nome do fuzileiro está gravado em aço no coração do exército. E na entrada da cidade, há um mural com sua imagem, ladeada pelas palavras: "O silêncio que mudou uma nação". A história dele é contada não apenas com emoção, mas com ações que continuam salvando vidas diariamente. Veteranos agora têm voz, apoio e, acima de tudo, reconhecimento. Tudo graças a um homem que passou em silêncio, mas fez o mundo escutar. E esse legado jamais será esquecido.